Bom dia, alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática, hoje com a resolução de mais uma questão do Enem 2019. Aula de matemática, turmas terceiro AM, terceiro BM, terceiro CM, terceiro DM. Questão 150, Enem 2019, caderno amarelo. Professor Wagner. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a temperatura emite 3 tipos de alertas para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. Alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Então fiz esse esquema para vocês para resumir o que foi escrito no texto anterior. Foram emitidos então 3 alertas. Então estamos vendo ali seta cinza e letra cinza. É escrito que o alerta cinza foi emitido para temperatura menor que 10 graus Celsius e umidade relativa do ar menor que 40%. Letras e números laranjas, está escrito que foi emitido o alerta laranja para temperaturas entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius e umidade relativa do ar menor que 30%. Letras e números vermelhos indicando que foi emitido um alerta vermelho com temperaturas maior que 40 graus Celsius e umidade relativa do ar menor que 25%. Decorridos 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1, alerta cinza. Dia 12, alerta laranja. Dia 13, alerta vermelho. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para o período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Então, nesse gráfico a gente observa duas curvas. Duas curvas, né, onde cada curva é formada por pequenas semirretas, né, gente? Então, essa curva de cima, ela representa a umidade relativa do ar. Então, ela começa em cima, ela vai para baixo, depois de certo ponto as duas curvas se encontram e ela volta a ficar em cima. A outra curva se refere à temperatura. Ela começa embaixo, ela vai para cima, vai para baixo de novo e depois termina em cima. Então, olhando esse gráfico, nós vamos responder as questões. Veja bem, foi emitido no dia 1 o alerta cinza. Dia 1, né? A gente pode observar, o número 1 está aqui entre 0 e 2. Então, dia 1 foi emitido o alerta cinza. Será que está certo? Então, sim, está certo. Por quê? Porque a projeção dessa curva na temperatura, olha só, gente, a projeção da curva temperatura, com certeza no dia 1 é menor que 10. Então, a projeção da curva temperatura no dia 1, com certeza é menor que 10. E a projeção da curva umidade é menor que 40. Se vocês prestarem atenção que no dia 1 fizer uma projeção dessa curva que está em cima, ó, dia 1, projeção da curva umidade, com certeza é menor que 40. Eu estou apontando aqui no eixo temperatura, mas vocês podem observar que o eixo umidade relativa do ar tem os mesmos números, tá? Por isso que eu estou mesmo para a umidade, eu estou mostrando aqui para o eixo temperatura, porque os números são iguais. Então, gente, está correto sim. O alerta para o dia 1 é alerta cinza, porque a projeção da curva temperatura no eixo vertical é menor que 10 e a projeção da curva umidade
no eixo vertical, com certeza é menor que 40, ok? Então está certo. Dia 1, alerta cinza. Dia 12, alerta laranja. Será que está certo? Não. Não, por quê? Porque a projeção da temperatura para esse dia ela é aproximadamente 40 graus. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Dia 12, temperatura começa embaixo. Então, é essa curva aqui, ó, curva 12. Então, a projeção da temperatura nesse dia ela é aproximadamente 40. Pode observar que não há uma certeza, é aproximado. Não tem aqui linhas tracejadas, contínuas, para ter certeza da localização desse ponto, se realmente a projeção dele é o dia 12. Então, para o dia 12 pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos que 40%. Então, por isso, não é o correto o alerta laranja para o dia 12, ok? Para o dia 13 também não está correto, não é vermelho. Por quê? Porque a umidade, observe aqui que a umidade é a curva que começa em cima, vem para baixo e no dia 13 ela continua embaixo. E essa umidade que está embaixo, ela é maior que 30. Pode observar aqui, ó, que o dia 13 está entre 12 e 14. Então, quando você vê a projeção, ela é aproximadamente 30, é muito próximo de 30. Então, com certeza não é menor que 25. Então, o alerta não pode ser vermelho, ok? Então, o único alerta correto é o alerta cinza. Então, em quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente? Letra A, dia 1. Letra B, dia 12. Letra C, 1 e 12. Letra D, 1 e 13. Letra E, 1, 12 e 13. Nós vimos que o único alerta correto é o dia 1, alerta cinza, certo? Então, resposta letra A. Solução, resposta A. Boa preparação para o Enem. Deus te abençoe.